Nós vamos tentar hoje passar a limpo o que acontece no Brasil. No Brasil da política, no Brasil da violência urbana, no Brasil da Lava Jato, no Brasil do presidente acusado e do Congresso Nacional com a Câmara dos Deputados Federais em vias de aceitar ou não aceitar a forma pela qual o presidente poderá ser processado no Supremo Tribunal Federal. E nós temos aqui conosco, para nos ajudar a esclarecer a você que nos assiste, o Marcelo Rocha Monteiro, ele que é professor universitário, mas antes disso ele é procurador de justiça, tá certo? Isso. Eu sempre me confundo, procurador de justiça Tem muito ou procurador. promotor. É. Não é porque antigamente se chamava na verdade, a gente público. começa a carreira no Ministério Público como promotor e aí depois é promovido a procurador de justiça. E é isso. É um prazer enorme receber o doutor Marcelo aqui entre nós e nós vamos conversar com ele. Marcelo, muito obrigado pela tua presença. Obrigado é um prazer a você. receber você aqui e vamos bater esse papo. Vamos lá. Menorá na TV entrando no ar mais uma vez. Estamos iniciando o primeiro bloco de Menorá na TV com o doutor Marcelo Rocha Monteiro. Meu querido Marcelo, eu pergunto, você deve ter alguma coisa em torno de 40 e muitos anos, é isso? É, um pouquinho mais. 50 e poucos? 50 e poucos, é. Tá bom, não é muito diferente. Você imaginou na sua vida passar pelo momento em que o Brasil está passando? Você imaginou que algum dia você veria algo tão tenebroso no Brasil, especialmente no Rio de Janeiro, como nós estamos vendo agora? Olha, sinceramente, é um quadro tão ruim, não é? Um quadro tão confuso. Nós estamos vivendo um momento em que longo prazo pode ser considerado um mês. Não é? Nós não sabemos o que vai acontecer na política quando terminar esse recesso agora do Congresso Nacional de julho. E tudo isso gera uma instabilidade muito grande, com efeitos muito ruins, muito perversos, não só na economia, né? Claro que a economia sofre muito com isso, mas também numa área que é muito próxima à minha área de atuação, né? O que é a minha área de atuação, que é a segurança pública, né? Nós estamos vivendo esse quadro tenebroso aqui no Rio de Janeiro, um quadro que eu já estou acostumado com esses índices de criminalidade altíssimos. Eu trabalho só com justiça criminal há, mais de 30 anos, mas é impressionante. A situação atual é de absoluto descontrole, é uma situação terrível. A nossa legislação, que já não é boa, né? Em épocas normais, nas condições normais de temperatura e pressão, a nossa legislação penal já não dá conta da história, né? Agora, então, a situação é crítica, né? Você lembra aí, só como um dos inúmeros exemplos que a gente pode mencionar, esse criminoso que matou o médico na Lagoa, né, o doutor Jaime Gold. Que na época era menor de idade. Que era menor de idade. Doutor Jaime Gold. Doutor Jaime Gold, e esse sujeito ficou 1 ano e 8 meses detido, né? Porque menor não pode falar preso, tem que dizer que ele foi detido, isso foi internado. Faz alguma diferença na vida? A diferença é que apreendido ou preso? Pois é, a diferença... Qual é o problema? O que aconteceu com as pessoas que fazem normas e leis no nosso país em que o politicamente correto passou a ser mais importante do que o certo e o errado? Eu acho que o que aconteceu é que elas passaram a viver numa bolha e legislam para um mundo que é o mundo dessa bolha onde elas vivem, né? Onde todo mundo tem segurança privada, onde todo mundo tem carro blindado, onde todo mundo mora em condomínio fechado, né? Mas que não é o mundo real, né? Não é o mundo das pessoas que tem todo dia que ir para o trabalho, tem que pegar ônibus, tem que pegar transporte coletivo, não é o mundo dos meus estudantes, eu leciono no turno da noite lá na UERJ, né? E não é o mundo deles, eles precisam sair dali às 10h40 da noite, né? Eles me pedem, pelo amor de Deus, para terminar a aula mais cedo, porque eles têm medo de pegar um ônibus. Cada minuto a mais é um risco maior, né? E essas pessoas do que vivem nesse mundo do politicamente correto, elas se
isolaram nessa bolha e legislam de acordo com esse mundo alternativo, paralelo, né, que elas julgam existir. Isso é muito ruim. Marcelo, curiosamente, na minha avaliação, eu não sei se é curiosamente, talvez não seja, talvez seja um fato que não é curioso, é um fato corriqueiro. O exemplo de cima, ele é muito importante. E aí eu pergunto a você, que tipo de exemplo quem está em cima está oferecendo àqueles que ainda não conseguiram galgar posições melhores na vida, hein? Um exemplo muito ruim, né? Um exemplo muito ruim. Eu acho que nós temos aí governantes, né? E aí não me refiro apenas ao governo federal, né? Nós temos mesmo aqui no Rio de Janeiro essa situação, enfim, de um ex-governador que, na minha avaliação, não vai ser condenado a menos de 40 anos de prisão, né? E, então, o que é que o sujeito, né, que olha para cima e vê uma situação dessa, o que ele pode pensar, né? É um exemplo realmente muito ruim, muito pernicioso, né? Nós temos uma questão de impunidade muito séria, né? Marcelo, independente do governador estar passando por processos criminais contra si, acusado, como é que você enxerga o quadro federal? Como desatar esse nó que agora está nas mãos dos deputados, uma grande parte deles também envolvida com acusações através de delações premiadas da Lava Jato? O que nós estamos vendo agora ainda é a continuação, né, de um esquema extraordinário, né, de corrupção que se instalou, né, no país a partir da chegada do PT ao poder, né? Não foi a corrupção que se instalou a partir da chegada do PT ao poder, mas foi esse esquema que não tem paralelo na nossa história, e não sei nem se tem paralelo em outros países do mundo. Quer dizer, as estatais, né? O poder público como um todo virou uma máquina de fornecer dinheiro, né, para partidos, né, para políticos. Em alguns casos, né, principalmente no caso do PT, um esquema de financiamento de um projeto de poder, né, mais até do que enriquecimento pessoal também, né, mas um projeto de perpetuação do poder, de fazer disso aqui alguma coisa parecida com a Venezuela, né? E no caso do PMDB, né, enriquecimento pessoal mesmo, né? E nós estamos vendo ainda, né, os reflexos desse ciclo que não se esgotou, né? Muita gente esquece, mas continua no poder a chapa que foi eleita em 2014, né? A chapa Dilma Temer, né? E nesse momento, né, o Supremo, ou melhor dizendo, a Câmara dos Deputados, não o Supremo, analisa essa denúncia oferecida pelo Ministério Público Federal, pelo Procurador-Geral da República, né, o doutor Rodrigo Janot. A denúncia o que é? A denúncia é a acusação formal, né, feita, nesse caso, contra o presidente da República, né? Se ela é admitida, né, no caso de um réu que não fosse o presidente, né, o Ministério Público, o promotor, digamos assim, apresenta a denúncia para o juiz, né? O juiz, nesse caso, seria o Supremo. E se o juiz aceita aquela denúncia, recebe aquela denúncia, a pessoa denunciada, a pessoa acusada, se transforma em réu, né? O sujeito passa a ser réu, né, e a responder à ação penal, responder ao processo criminal. Mas no caso do presidente da República, a lei estabelece uma situação um pouco diferente, não é? Não basta que o Ministério Público ofereça a denúncia, apresente a acusação para que o Judiciário, né, na figura do Supremo, aceite ou não. É preciso, antes do Supremo analisar, que a Câmara dos Deputados, né, por 342 dos seus integrantes, admita o prosseguimento daquela ação. Se ela não admitir, né, o Supremo não vai analisar coisa alguma, pelo menos enquanto presidente, enquanto Michel Temer for presidente. Ele pode até vir a ser processado depois,
não é? Mas nesse momento, se a Câmara não admite, não autoriza o prosseguimento da denúncia, não vai ter processo. Tá, agora, curiosamente também, é importante que você explique o que acontece depois, mesmo que não haja processo por não autorização, o que acontece em 2018 quando ele deixa a presidência da República com uma denúncia da Procuradoria-Geral da União contra ele? Depois que ele deixa o cargo da República, da Procuradoria-Geral da República, é isso, né? Depois que o Temer deixa o cargo, né, ele, em primeiro lugar, perde o foro especial, né, que as pessoas costumam chamar de foro privilegiado, que é o foro por prerrogativa de função. Perdeu a função, perdeu a prerrogativa. Então, se ele passa a ser julgado em qualquer situação de acusação criminal por um juiz de primeira instância, né, um juiz de primeiro grau. Então, essa denúncia continua valendo, né, só que ela não vai mais ser apreciada pelo Supremo Tribunal Federal, e sim por um juiz de primeira instância, em primeiro momento. Que agora, poderá recebê-lo ou não. Tá bom. Agora eu pergunto a você o seguinte: o que é melhor para esse presidente da República, na sua opinião? Ser julgado com a admissibilidade da Câmara pelo Supremo Tribunal Federal ou daqui a 1 ano ou 2 ser julgado por um juiz de primeira instância? Olha, politicamente, né, deixa eu te responder politicamente e não juridicamente ainda. Porque o processo vai deixar de ser político. Exatamente. Quando ele sai da presidência da República, o Temer, ele já não é mais o presidente da República. É um processo comum. É um processo comum. Vai virar um processo comum. Certo. Né? Não tem nada de autorização de deputado. E o que seria mais viável para ele como futuro possível réu? Ser julgado num esquema de apreciação inclusive política, além de judicial, jurídica, ou ser julgado apenas por uma apreciação jurídica? O que eu acho é que, veja só, se a Câmara autoriza o prosseguimento da denúncia, a denúncia vai para o Supremo. Se o Supremo, através dos seus 11 ministros, né, por maioria, recebe a denúncia, né, o presidente é afastado do cargo. Esse efeito é obrigatório, né? Então, durante 180 dias, ou até 180 dias, que é o prazo que o legislador avaliou que seria talvez suficiente para se chegar ao julgamento, ele fica afastado do cargo. Então, é claro que do ponto de vista político, para ele isso é muito ruim, não é? É muito ruim. Então, é melhor para ele empurrar com a barriga. Né? É melhor concluir o mandato. Agora, uma vez nas mãos de um juiz de primeiro grau, aí não sei se a situação dele juridicamente vai ser favorável, mas a mim me parece que a preocupação maior agora, acho que parece evidente isso, né, é a questão política. Ele quer concluir o mandato, ele não quer ser afastado por até 180 dias, né? Até porque nós estamos falando de 1 ano e meio até o fim desse mandato. Quer dizer, você imagina o sujeito afastado 180 dias, depois ele volta, se ele voltar, né, caso ele volte, quanto tempo vai restar? Vai ser uma situação assim, vai ser uma confusão, politicamente vai ser uma confusão muito grande. Marcelo, você acredita que com todo esse embrulho, que os italianos chamam de imbróglio, e a palavra imbróglio é mais característica para a atualidade brasileira do que a palavra embrulho. Não se trata de embrulhar peixe nem embrulhar pão. Se trata realmente de um imbróglio jamais visto nesse país, como diria o Lulinha Paz e Amor em outro tempo. Muito menos embrulhar para presente. Né? Muito menos embrulhar para presente. Você acha que esse imbróglio tem um nó que se pode desatar? E se você acha que sim, como? Eu acho que sim. Eu acho que o nó da política brasileira precisa ser desatado com uma mudança de atitude da população com relação à política. A atitude da maior parte da população hoje em dia, e a gente compreende isso, né? É de asco, né, pela atividade política, é de não querer chegar nem perto, né? Eu tenho um episódio que eu considero muito ilustrativo desse ponto. Um conhecido meu, ligado na época a um partido político que estava sendo formado, né, um novo partido, na época não tinha ainda registro, mas queria fazer um evento, né,
e esse meu amigo estava procurando um local para ir para o evento na Barra da Tijuca, né? Para a apresentação do programa do partido, das ideias, discutir com as pessoas, né? E ele ligou para um shopping na Barra, que tem um auditório muito bom, né? E perguntou, eu posso usar Vocês têm a disponibilidade do auditório, porque eles alugam, né, o auditório. Para o dia tal, às tantas horas, está disponível? Ah, tá sim. É o quê? É um evento de uma empresa? Né? E o meu amigo dizia, não, é de um partido. E a moça, com a voz já bastante alterada, partido? Partido o quê? Partido político? Partido... Não. Aí nós não alugamos, não. A impressão que ele teve é que ele estava dizendo é para o encontro do Comando Vermelho com o PCC. Então, a reação dela foi de horror, né? Deus me livre, um evento aquele de um partido político, né? Isso é compreensível, mas isso tem que mudar, né? As pessoas de bem, as pessoas honestas, as pessoas decentes, elas têm que atuar na política, né? Elas têm que, talvez, criar novos partidos, ou mesmo ingressar em algum dos partidos já existentes, né? Porque senão nós vamos estar eternamente entregues a esses políticos que nós estamos vendo aí, né? Então é hora do chefe de família, do professor, do trabalhador, do assalariado, tentar também participar, né, de alguma forma, da atividade política, e por enquanto a política tem que ser feita através de partidos, né? Nós não temos ainda um outro caminho, né? Então eu acho que isso é muito importante. Estamos encerrando o primeiro bloco de Menorá na TV e já eu estarei de volta com o doutor Marcelo, ele que é promotor de justiça, errei de novo. Procurador. Mas pode promotor, tá? Eu ainda chego lá, um dia eu vou aprender. E vai, como está fazendo muito bem, nos ajudar a destrinchar esse nó, esse problema todo que nós estamos vivendo no Brasil. Já voltamos. Estamos reiniciando Menorá na TV, agora com o segundo bloco, e Marcelo Rocha Monteiro, ele que é procurador de justiça, tá certo? Isso. Perfeito, acertei. Vai continuar conversando conosco sobre a situação brasileira. Marcelo, você é carioca, você nasceu no Rio de Janeiro, você vai à praia em Copacabana. Carioca da Gema. Você é carioca da Gema. O que é que você teria a dizer com relação aos assaltos e aos estelionatos que vêm sendo praticados na orla marítima todos os dias, de manhã, de tarde e de noite, contra turistas, contra cidadãos cariocas e contra todos aqueles que, infelizmente, têm a ousadia de irem à praia ou caminhar, falar num telefone celular, puxar um dinheiro da carteira para pagar um milho. Hoje isso aí é um ato de guerra. Olha, essa é uma situação realmente muito difícil, né? O problema da criminalidade, né, no Rio de Janeiro, hoje no Brasil como um todo, mas no Rio de Janeiro isso é uma questão seríssima que já está afetando inclusive o turismo aqui no Rio de Janeiro, né? Estava vendo ontem que tem hotéis aí, uma região da cidade, me parece que é a Barra da Tijuca, com índice de ocupação de 8%. Então, eu costumo dizer que com relação ao crime em geral e o assalto, né, o que a gente chama tecnicamente de roubo à mão armada, é talvez o crime com o maior número de processos, que gere maior número de processos, condenações, pessoas presas, etc. Só que isso é ainda um percentual insignificante do que acontece aqui na nossa cidade, né? Nós temos um levantamento que pega 2015 e 2016, não é só da cidade, é do estado do Rio de Janeiro, mas que mostra o seguinte: nós tivemos nesse período alguma coisa como 800 mil roubos registrados, né? Nesses que geraram, vamos dizer, 800 mil inquéritos registrados, né? Você está falando de algum ano específico? 2015, 2016. Um ano ou 2 anos? 2 anos, um biênio 2015, 2016. Média de 400 mil crimes dessa natureza por ano. Por ano. Só roubo. E só no estado do Rio. 5% da população foi assaltada.
Alguns até duas ou três vezes. Isso. Mas isso são os registrados. Você com certeza conhece alguém que já sofreu algum tipo de roubo e nem foi à delegacia, porque não valia a pena. Certamente. Então, de cada 53 inquéritos que a polícia instaura para apurar esses roubos, em um, ela chega ao criminoso. Ela descobre quem foi o sujeito para poder prender o sujeito, para ele responder a processo, etc. E tal. 1 em 53, os outros 52, o ladrão está por aí. A próxima vez que você ouvir alguém dizer que o Brasil é um país que prende demais, pensa nesse tipo de informação. Que você pensa exatamente o contrário. Exatamente o contrário. O Brasil prende de menos. De menos, né? Ainda assim, os presídios estão abarrotados. Porque não são construídos novos presídios, né? Então, nós temos dois problemas, que são, o que eu costumo dizer, as duas pontas. O que são as duas pontas? A ponta de cá, o início da história, é a investigação da polícia. Quer dizer, o crime aconteceu, você foi roubado, você foi à polícia, você registrou a ocorrência, a polícia instaura inquérito para descobrir quem foi. Que é para o Ministério Público poder processar, que é para o juiz poder condenar. Então, o primeiro problema está aqui. Nós temos índices de apuração que são uma tragédia, né? Imagina, 1 em cada 53 inquéritos você apura quem foi. Os outros vão ser arquivados. Vai estar escrito lá na capinha do inquérito, vai estar escrito assim, autor do crime, ignorado. E aí vai para o arquivo. No homicídio, por exemplo, a tua pergunta eu sei que é sobre o roubo, mas no homicídio, esse índice de apuração não passa de 8%. 92% dos inquéritos de homicídio vão para o arquivo com a capinha escrito autor do crime, ignorado. 92%, né? Em média. A outra ponta... Esses dados são brasileiros ou cariocas? O do homicídio é esses dados em geral, brasileiro. O do roubo carioca. É carioca, mas não há motivo para achar que a coisa seja muito melhor em outros estados. São Paulo, por exemplo, em Minas Gerais, é tudo do mesmo jeito. Isso. E a outra ponta é a execução penal. Quer dizer, esse número já bastante pequeno de criminosos que são identificados, que são processados, condenados e presos, são levados para a prisão, e aí esse sujeito que assaltou o turista na praia, que apontou uma arma para ele e levou a carteira, sei lá, o celular, sei lá o que levou, você sabe quanto tempo ele vai passar preso em regime fechado? 11 meses. É uma coisa extraordinária. Ele vai pegar uma pena de 5 anos e 4 meses. Se ele for primário, ele vai pegar 5 anos e 4 meses. São 4 anos pelo roubo em si, mais 1/3 porque ele usou arma. Isso dá 5 anos e 4 meses. E aí a lei diz que ele vai cumprir 1/6 dessa pena, que dá 10 meses e não sei quantos dias, vamos arredondar para 11 meses, em regime fechado. E depois ele vai progredir, que é como a lei chama isso, para o regime semiaberto. No regime semiaberto, ele pode sair da prisão durante o dia. Ele vai sair, vai assaltar de novo e vai fugir. Nós temos um número enorme hoje de crimes, de roubo e outros, inclusive homicídios, praticados por criminosos que foram condenados por roubo à mão armada, ficaram 11 meses no regime fechado, foram para o semiaberto, na primeira oportunidade que tiveram, fugiram, e estão cometendo crimes de novo. Qual é o papel da lei na reverberação e na contumácia da criminalidade, da ação da criminalidade? Olha, eu acho que a legislação exerce um papel significativo nesse incentivo aí à criminalidade, à reincidência. Muita gente diz assim, não adianta endurecer a legislação se você não dá à polícia meios para aprimorar a investigação, para apurar um percentual de crimes maior do que o atual, que realmente é ridículo. O argumento é parcialmente correto. A polícia precisa investigar melhor, precisa ter recursos, precisa ter meios para investigar melhor, para que a justiça consiga punir um número maior de criminosos. Mas, por outro lado, também não adianta você ter a melhor investigação do mundo para colocar o criminoso na cadeia e em menos de um ano ele está na rua de volta. Aí o que adianta? Você tem uma investigação espetacular, você tem recursos para colher digitais, para fazer exames de DNA, você tem programa de proteção à testemunha. Estou falando tudo que nós não temos e deveríamos ter, e eu concordo que precisamos ter.
precisamos melhorar a investigação criminal, mas não basta. Porque precisamos também mudar essa legislação leniente, essa legislação que vê o criminoso como um sujeito que precisa ser ressocializado. Não é todo criminoso que pode ser reabilitado, reintegrado à sociedade. Isso é uma decisão dele, né? É uma decisão do indivíduo. Mas o que importa para a sociedade é que criminosos perigosos, né, sejam segregados do convívio social por um tempo significativo, não por 11 meses. Né? E depois de 11 meses, o que ele vai fazer é voltar para a rua e continuar a nos assaltar. Né? Essa impunidade, né? Porque o que eu chamo de impunidade não é apenas a absoluta ausência de punição, é a punição pouco efetiva. Né? É aquela pena que não incomoda, é aquela pena que na relação custo-benefício o sujeito pensa, não, compensa, né? É o caso da corrupção, por exemplo, né? O sujeito condenado por corrupção a pena mínima, né? Ele não vai cumprir nem um dia em regime, se for um processo só. Nós estamos vendo aí na Lava Jato pessoas que têm 5, 10, 20 acusações do nosso ex-governador, está na 12ª ou 13ª, né, de corrupção. Mas se for uma acusação só, a pena é insignificante. O sujeito já começa a cumpri-la em regime aberto. Então pensa bem, quanto é que ele desviou dos cofres públicos? 1 milhão? 5 milhões? 10 milhões? Vou cumprir 1 ano em prisão albergue domiciliar, que significa que ele vai ficar na casa dele. Né? Vou cumprir 6 meses em prisão em regime semiaberto, só tenho que me recolher à noite. Né? Mas daqui a 6 meses, né? Ninguém sabe para onde eu mandei o dinheiro, eu vou sair daqui e vou usufruir disso. Então, não é, a lei penal ela não pode fazer com que essa relação custo-benefício, né, seja vantajosa para o criminoso. Não pode fazer com que o crime compense. Onde é que o Brasil aprendeu tanta benesse para os criminosos? Infelizmente. O nosso Código Penal ele tem base em que Código Penal? Olha, na verdade, o que a nossa lei penal reflete, muito mais do que qualquer outra legislação, é uma visão ideologizada, né, do direito penal. Essa visão é aquela que diz que o criminoso é uma vítima da sociedade. Essa visão é aquela que diz que a sociedade capitalista oprime as pessoas. E que, em razão disso, o sujeito é levado ao cometimento do crime não por uma escolha pessoal, não porque ele quis fazê-lo. Foi a sociedade que o pressionou, que o levou a isso. Né? Você acha que a maioria dos brasileiros hoje pensa dessa maneira? De jeito nenhum. Eu tenho absoluta certeza que a população, na sua imensa maioria, não aguenta mais esse discurso de que o bandido é a vítima e que nós, vítimas, é que somos os culpados. Agora, isso não é só um discurso, isso é a lei. Esse discurso se transformou em lei. E qual é a forma de se mudar isso? E eu pergunto, existe alguma onda, alguma vontade, algum movimento no sentido de que isso seja mudado? Existe sim. Nós aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, né, formamos, ou a partir do Rio de Janeiro, porque isso aí vai se estender para todo o país, já está se estendendo, um grupo de juízes e promotores, né, que nós chamamos de Movimento de Combate à Impunidade, justamente no sentido de mostrar, né, essa absurda leniência da lei penal brasileira, né, esse absurdo favorecimento ao criminoso, não só do Código Penal, como também, ou até eu diria principalmente, da Lei de Execução Penal, que é essa que trata do tempo que o sujeito tem que cumprir para passar para o regime semiaberto, depois para o regime aberto. Né? Então nós temos já um grupo de promotores e juízes, estamos inclusive organizando aí um evento sobre a segurança pública como direito fundamental da população. Vamos fazer agora no dia 15 de setembro esse evento aqui no Rio de Janeiro e estamos percebendo, né, que essa visão, né, de segurança pública e criminalidade, de efetiva responsabilização do indivíduo, né, de entender que o criminoso escolhe cometer o crime, né, ele não comete o crime porque ele é pobre, o que aliás é uma ofensa, né, para a imensa maioria da população pobre que trabalha, dá um duro danado para sobreviver, vive honestamente. Né? Então não é isso. Né? O que leva o criminoso a delinquir é uma escolha dele, e pela qual
ele tem que ser responsabilizado. Eu acho que cada vez mais é nisso que a população acredita. Não é? Mas... Eu queria que você falasse um pouquinho do evento de setembro que vocês vão produzir, quem está produzindo, quem vai estar presente e quais são os temas objetivamente que serão tratados. Esse evento vai acontecer, é um evento produzido, organizado pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro e pelo nosso movimento de combate à impunidade, que é o MCI. Nós vamos ter palestras de juízes, membros do Ministério Público que atuam na área criminal, vamos ter, inclusive, colegas do Rio Grande do Sul, que são o Diego Pesce e o Leonardo Jardim, que lançaram um livro muito interessante, né, que eu recomendo, que se chama Bandidolatria e Democídio. Né? Então, eles usam esse neologismo, bandidolatria, para mostrar, né, para criticar a visão desses que acabam defendendo com mais ênfase o direito dos criminosos do que o direito das vítimas. Né? E nós vamos ter nesse evento um espaço para as vítimas. Vamos falar sobre direitos das vítimas, direitos das famílias das vítimas. Pretendemos levar uma vítima, né, de crime, né, para depor sobre a experiência dela, como é que ela foi tratada, que tipo de apoio, se teve alguma ONG que deu apoio para ela, né, para a família dela. Vamos ter um espaço também para isso e vamos trazer, na última palestra desse evento, nós vamos fazer um painel com pessoas que não são da nossa área, né? Não são profissionais da justiça criminal ou da segurança pública, mas são pessoas que vão trazer a visão da sociedade civil sobre esse tema. Né? Nós vamos ter o Roberto Mota, né? o Kim Kataguiri, do MBL. Não é? O MBL está fazendo uma campanha pela extinção do regime semiaberto, pela mudança na lei de execução penal, né, para acabar com o regime semiaberto, e o Alexandre Borges, né, que é esse excelente escritor, aí, blogueiro com um número enorme de seguidores, e que também já tive a oportunidade de vê-lo falando sobre segurança pública, e ele tem também ideias muito boas sobre isso. Né? Então, a gente não quer restringir, não quer que seja um evento de especialistas. Né? Onde é que vai ser? O evento vai ser na sede do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Marechal Câmara, 470. É aberto o evento? Qualquer um pode se inscrever? É aberto ao público. É aberto ao público e tem tido uma procura extraordinária. Estamos então encerrando o segundo bloco de Menorá na TV e já voltamos com o Dr. Marcelo, que vai agora contar para nós o que é que ele pensa da Lava Jato e como é que ele imagina que essa questão vai fluir a partir agora do fim do recesso dos parlamentares no Brasil. Já voltamos. Estamos de volta com o Dr. Marcelo Rocha Monteiro, procurador de Justiça. Ele vai contar para nós o que é que ele pensa dos rumos que vão indicar o caminho da Lava Jato a partir do final do recesso dos parlamentares no Brasil e também o que é que ele pensa das acusações que o juiz Sérgio Moro, que o membro do Ministério Público Deltan Dallagnol e seus companheiros estão sofrendo por parte de certos advogados de defesa de réus que estão respondendo a processos criminais a partir das delações premiadas. Doutor Marcelo. Eu acho que a Lava Jato vai, não vou dizer vai se ramificar, porque ela já está se ramificando, né? Ela já tem ramos no Rio de Janeiro e em Brasília, mas isso vai continuar acontecendo e por uma razão muito simples. Não é? Vários acusados ou investigados vão optar pelo caminho da delação premiada, até porque em muitos casos não vai restar outro caminho para eles. Não é? Ou fazem a delação premiada ou vão encarar aquilo que o Marcos Valério, lá do Mensalão, não é? Está encarando, que são 47 anos de prisão, enfim, a gente sabe. Só que essas delações... Agora, meu querido Marcelo, você falou em Marcos Valério. Você acredita que o Marcos Valério é o único responsável
pelo mensalão, pela corrupção ligada ao mensalão, ele tem 47 anos de cadeia. Isso. E muitos daqueles que estavam envolvidos com o mensalão estão de volta na política com mandato na Câmara de Brasília. Praticamente todos, né? Quer dizer, os que voltaram à prisão voltaram porque se descobriu que estavam envolvidos também com o Petrolão, que foi o caso do José Dirceu, né? Mas, enfim, a meu ver, houve uma desproporção entre a pena estabelecida para os agentes políticos e para o Marcos Valério, né? E alguns outros. Há uma banqueira também, né? Uma dona de banco, do Banco Rural, que também pegou uma pena relativamente alta, né? Mas o que eu acho, enfim, voltando à questão da Lava Jato, é que essas pessoas vão trazer fatos novos, porque você não vai delatar o que já foi delatado, senão o Ministério Público não vai fazer o acordo com você, né? Não vai te oferecer uma redução de pena em troca de uma informação que ele já tem, né? Não faz sentido. Então é preciso que essas pessoas tragam fatos novos, né? E eu acredito que não faltarão fatos novos, porque foram anos e anos de um esquema de corrupção extraordinário, né? Quer dizer, não tem nenhum motivo para você achar que um governo que fez o que fez na Petrobras, no BNDES fez tudo direitinho, tudo dentro da lei. É muito difícil imaginar isso, né? Um governo que fez o que fez na Eletrobras, na Caixa Econômica Federal, foi tudo absolutamente correto e dentro da lei? Não faz sentido, né? Então, muita coisa ainda vem por aí. Acho que não vai ser possível mais concentrar tudo na força-tarefa de Curitiba, não tem condição, né? Está acima da capacidade de qualquer ser humano. Então, o que eu acho que vai acontecer é que, com ou sem nome de Lava Jato, nós vamos ter aí várias operações, né? E parece que semana passada foi criada a força-tarefa em São Paulo, né? São Paulo, parece que os procuradores lá já vinham pedindo isso, né? Foi criada e a tendência é que isso vá acontecer, né, em outros estados. Rio Grande do Norte já tem casos também, já tem gente presa, né? E isso vai se espalhar. Qual é a sua opinião sobre a Operação Lava Jato como um todo e sobre a atuação do Ministério Público, do juiz Sérgio Moro e sobre também as acusações que sofrem esses cidadãos por conta dos advogados de defesa de vários réus que preferem, defendendo os seus clientes, acusar os juízes e os promotores? Tem algumas que eu não sei se o caso é para rir ou para chorar. Ontem uma revista publicou uma crítica de um professor universitário à sentença do Sérgio Moro. Ele diz assim: eu li a sentença inteira e ela tem várias falhas, e ela fala um monte de sandices, né, de bobagens. E aí eu fui olhar qual era a formação do sujeito. Ele é formado em física. Quer dizer, o sujeito é formado em física e ele quer corrigir a sentença, né, de um juiz federal, né, concursado, com especialização em Harvard, né? Então não é nada disso, né? Na verdade, é pura e simplesmente guerra política, né? O problema é que, juridicamente, eu digo isso para você com toda a convicção, né, o Lula não tem saída. Né? Por coincidência, nós conversamos, né? Você deve lembrar, no dia em que saiu a condenação, horas nós antes. Aqui no nosso programa de rádio. Participei Você estava participando. do seu programa de rádio e eu disse: olha, na minha avaliação, quer dizer, não tem saída, né? O Lula não vai escapar dessa condenação pelo caso do triplex no Guarujá. Da mesma forma como eu acho que essa apelação dele não vai dar em nada. A condenação dele vai ser confirmada na melhor das hipóteses. Você acredita que ele será julgado com tempo suficiente para disputar a presidência da República? Ou, ao contrário, você entende que vão julgá-lo e condená-lo antes desse prazo? Eu acho que eles vão... O Tribunal Regional Federal, lá de Porto Alegre, vai confirmar, no mínimo confirmar, essa condenação antes do prazo, de maneira a inviabilizar a candidatura dele. Agora, esses advogados, esses profissionais do direito, né, que se prestam a esse tipo de coisa, a dizer as maiores hereges... Esse que eu falei é professor de física, né? Então esse é para rir, né? Mas nós temos realmente, você tem razão, nós temos advogados, temos professores de faculdade de direito dizendo... O advogado do Lula e do Temer e de outros acusados, eles não são advogados de porta de xadrez. Pois é. Pelo contrário.
eles estão abrindo mão de qualquer critério, de qualquer verdade, de qualquer ciência jurídica, né, para transformar isso numa guerra política, né? É mais importante manter, né, o grande líder solto e em condições de disputar eleições do que prezar a própria reputação como jurista, como profissional do direito, como advogado, como membro do Ministério Público. Até isso eu tenho visto. Membros do Ministério Público denegrindo os colegas que atuam na Lava Jato, né? E vários deles, eu sei que têm conhecimento suficiente para saber que estão falando um monte de bobagens, mas estão se expondo mesmo assim por um bem maior, como eles pensam, né, na mente deles, né, que é a preservação desse que eles julgam ser o grande líder, né, como é que ele diz? Da senzala, né, o homem da senzala, né, até que para quem é da senzala ele tem uma previdência privada bastante poupuda, né? Mas, enfim, eu acho lamentável. Acho lamentável que se abra mão, né, do critério jurídico, né, da análise jurídica da sentença, não só da sentença, como da denúncia, da atuação dos procuradores e tal, e se parta para um discurso que você não tenha dúvida, é 100% político, né? O jurídico foi abandonado, foi largado no meio do caminho. Quando você chama, e eu queria que você me aclarasse essa questão, quando você chama as desculpas ou as teses de teses políticas e diz que foram abandonadas as questões jurídicas, o que eu ouvi é que começou-se a mentir e se abandonou a verdade. É isso? É isso. Infelizmente é isso mesmo, né? As pessoas estão dizendo inverdades, né, sabendo que estão faltando com a verdade, né, sabendo, por exemplo, que o fato do imóvel não estar no nome do senhor Luiz Inácio Lula da Silva não significa absolutamente nada, até porque trata-se de lavagem de dinheiro, trata-se de corrupção. Então a ideia é exatamente a de ocultar, né, os benefícios recebidos a título de propina, não é? Esse processo eu tive oportunidade, na semana passada, de ler atentamente não só a sentença, como as provas indicadas. Tem um mar de provas testemunhais, documentais, periciais, né? Você tem desde o depoimento do zelador do prédio, dizendo todo mundo aqui sabia para quem era esse apartamento, né? Até a engenheira responsável pela reforma, que era funcionária, e não é delação, porque ela não está sendo acusada de nada, né? É depoimento, é prova testemunhal, testemunha depondo sob compromisso de dizer a verdade, né? Sob pena de cometer crime de falso testemunho. E ela dizia, não, eu fiz essa reforma, todo mundo sabia, era o que a dona Marisa quisesse fazer, era de acordo com o gosto dela. Outra coisa, o que significa, na sua opinião, o pedido dos advogados do Luiz Inácio Lula da Silva, que fazem, inclusive, o inventário da ex-esposa, ou da esposa falecida do ex-presidente da República, que pedem sigilo na condução desse inventário. Por quê? Qual é a razão plausível para que o inventário corra em sigilo de justiça? Certamente... Você já ouviu falar disso antes? Não sei, certamente eles querem que alguma coisa não chegue ao conhecimento do público, né? Essa questão do patrimônio do Lula, ela é muito sensível politicamente, né? Porque o sujeito gosta de se apresentar como aquele indivíduo pobre, né? Então, eu tenho certeza que esse bloqueio aí dos 9 milhões, por exemplo, da conta de... Isso para ele para o PT como um todo, né? Isso desmascarou, né, para muitas pessoas que ainda têm essa ilusão, né, de que o sujeito é um coitadinho, né? Então, acho que toda a questão patrimonial relacionada ao senhor Luiz Inácio Lula da Silva, politicamente é muito sensível, e acredito que isso explique a razão para esse pedido aí de sigilo. Meu querido Marcelo, nós não podemos fazer um programa de televisão em que a consequência de tudo que a gente disse aqui transforme o telespectador num deprimido. Então eu te pergunto,
Já te fiz essa pergunta aqui no programa de rádio outro dia, vou te fazer agora a mesma pergunta. A luz que nós estamos vendo no fim do túnel é de um trem que vem em alta velocidade contra nós ou é luz no fim do túnel mesmo? Se é que existe. Eu acho que existe, sim. Eu vou te dizer uma coisa, até coisa de talvez 3, 4 anos atrás, eu estava muito, mas muito pessimista mesmo com relação ao país, né? E até pensava, eu tenho 2 filhos e, enfim, eu não posso sair do país, né? A minha profissão me prende aqui, mas pensava que talvez o futuro para eles fosse esse, não é? E hoje não, hoje eu penso um pouco diferente, não é? Eu acho que o que nós assistimos durante esse processo do impeachment, essa mobilização da população, uma coisa extraordinária, né? Porque se você pensar, isso quer dizer um bando de garotos, né? Aqueles meninos do MBL, o pessoal do Vem Pra Rua, pessoas comuns. Por que isso não se repete na história momentânea que nós estamos vivendo com o atual presidente da República? Eu acho... Cujos fatos, na minha avaliação, não são menos graves do que os fatos da ex-presidente. Sim, o que eu vejo é o seguinte, é a explicação que eu acho que cabe aqui. Quando o cidadão comum, eventualmente até pensa em ir para a rua para fazer uma manifestação contra o governo Temer, né? Aí quando ele olha em volta e vê quem são os outros empunhando a plaquinha do Fora Temer, né? Quer dizer, gente que apoiou descaradamente, né, o governo do PT, né, apoiou a Dilma, ficou muda, né, diante desse esquema tenebroso de corrupção da Petrobras, né? Que verdade seja dita, né, o Temer... Quer dizer, dos males o menor dos males, eu acho que a pessoa pensa isso, né? Quer dizer, eu vou me juntar a essas pessoas não estão sendo sinceras, né? Elas estão agora imbuídas de um espírito de defesa da ética, de combate à corrupção, que há coisa de 2 anos elas não tinham. Né? Pelo contrário, elas diziam que era golpe. Né? Derrubar a Dilma era golpe, impeachment era golpe. Né? E de eleições diretas agora não é. Eleições diretas agora não tem constitucionalmente como você Mas eu digo, amparar pedir isso, isso né? Não é golpe. Ah, sim, isso é golpe, né? Você está rompendo com a Constituição. Né? Então eu acho que isso desanima a pessoa comum. Né? Acho lamentável, sem dúvida, tantos escândalos, né? Mas não me iludo com esses. Eu sou do tempo, eu peguei o impeachment do Collor, né? E vi aquele famoso movimento pela ética na política. Os 2 grandes líderes eram Lula e José Dirceu. Desculpe o sorriso. É sempre bom bater papo contigo. Eu tenho certeza absoluta que os nossos telespectadores aproveitaram bastante os seus conhecimentos que você divide conosco nesse momento. Eu quero te agradecer a tua presença aqui entre nós, no Menorá na TV, e quero dizer a você, Marcelo Rocha Monteiro, que nós estamos aqui à sua disposição e queremos ouvir as suas considerações finais. Aí eu quero dizer que é uma alegria muito grande estar aqui no Menorá TV, né? Eu que já tive a oportunidade de ler tantas edições da revista Menorá, eu que sou um apaixonado aí pela causa de Israel, pelo Estado de Israel, pela luta do povo judeu. Então, também por isso, para mim, é um motivo de uma satisfação extraordinária estar aqui com vocês. Muito obrigado. Menorá na TV entrando no ar mais uma vez, na quinta-feira que vem, às 10 horas da noite, pelo canal 25 da NET. E também em todos os dias em que repetimos o nosso programa e que você já conhece, mas você pode conferir aqui embaixo na telinha, dia e hora, você poderá nos ver, além de quinta-feira, às 10 horas da noite, aqui pelo canal 25 da NET. Nos vemos lá.